Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, conversando com o deputado federal, presidente reeleito do MDB, Nilton Cardoso Júnior. Prazer tê-lo aqui conosco na FM Tempo mais uma vez, deputado. Bom dia. Obrigado, Guilherme. Bom dia para você. Bom dia, Thalita. Bom dia. Bom dia aos ouvintes, queridos amigos da Rádio Super e também de toda a nossa região metropolitana, de Contagem para o mundo. Deixa eu primeiro lhe perguntar a respeito dessa nova ou da manutenção na presidência do MDB. A gente trouxe numa reportagem hoje um pouco mais cedo, até uma fala sua com o nosso repórter, falando sobre o número de filiados, que é um movimento que o MDB e outros partidos já têm tido alguma dificuldade, há outras legendas que estão ganhando um pouco mais. De maneira geral, o MDB quer o que a partir de agora, deputado? Porque ele se encontra numa conversa de uma federação de uma maneira, há quadros do partido que estão dentro do governo Lula, mas há alguma ideia que seja um caminho unitário ou uníssono do MDB para algum rumo daqui para frente? Guilherme, com certeza o MDB continua com a visão clara de apresentar para a sociedade brasileira uma solução, e é justamente uma visão, uma tendência seguindo a vontade dessa própria sociedade. O MDB é um partido que foge do radicalismo, é um partido que busca, através do diálogo, do consenso, através do parlamento como base para esse diálogo, a construção de políticas públicas renovadas. E nós não perdemos jamais essa essência, não perdemos esse objetivo. Vamos começar falando aqui também, deputado, sobre a Prefeitura de Belo Horizonte. Alguns nomes já colocados aí como pré-candidatos a essa prefeitura, a essa disputa no ano que vem. O nome do senhor nos bastidores tem sido falado também. É uma provável opção? Eu fico muito grato, Thalita, pela lembrança do meu nome. Sou eleitor em Contagem. Eu gosto sempre de ressaltar isso, porque a minha base, a minha liderança política sempre foi em Contagem, da história do meu querido pai, doutor Nilton Cardoso, também hoje da nossa prefeita de Pitangui, Maria Lúcia Cardoso, sempre com um trabalho forte em Contagem, com toda a nossa política forte lá. Mas Belo Horizonte é uma cidade que precisa de uma renovação política maior ainda. Eu digo isso porque hoje nós falamos de um MDB unido, um MDB que tem a presidência da Assembleia, com o deputado Tadeu Leite, com o líder de governo, o deputado João Magalhães. Temos uma força preponderante no Congresso Nacional também, com 2 deputados, junto comigo o deputado Hercílio Diniz, e esse grupo está cada vez mais uníssono, pensando que BH precisa de uma oxigenação política. Para quê? Para entregar para a população uma novidade, entregar para a população uma renovação e acabar com problemas como esse. Não só a população hoje vai pagar mais caro no combustível, mas vai ter que acordar bem mais cedo para chegar no horário do serviço, porque o trânsito está caótico na nossa cidade. E como é que o MDB enxerga, deputado, e a sua avaliação sobre onde é que o partido pode estar? Porque nós temos alguns campos claramente definidos para essa eleição. Há um campo de um centro onde está, digamos assim, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. Há uma conversa de grupos da esquerda e da centro-esquerda de buscar uma candidatura, se não de unidade, mas de um menor número de nomes, e há pelo menos um nome muito claramente colocado no campo da direita. O MDB pode entrar em qualquer um desses campos? Não, eu entendo que hoje o prefeito está claramente na esquerda. Não há caminho de centro no aspecto de trabalho e de, inclusive, posição política em relação ao ano passado. Mas está correto na estratégia dele. Agora, o MDB é a sua tradição centro-esquerda que deve prevalecer, por conta da tradição, inclusive, belo-horizontina nesse sentido. Nossa intenção é que o MDB possa construir uma candidatura própria. Estamos trabalhando com afinco nisso. Temos nomes colocados já. Meu nome foi colocado, eu agradeço a população de Belo Horizonte pelo reconhecimento até nas pesquisas, mas assim como temos o nome colocado também do nosso querido amigo, ex-deputado, ex-vereador de Belo Horizonte, Irã Barbosa. É a pesquisa que vai definir quem vai chegar lá, ou são as conversas políticas e o tamanho do arco de alianças quem define, deputado? Eu entendo que é o conjunto. Nós temos uma importante conversa com o ex-prefeito Alexandre Calil. Ele tem manifestado a necessidade de se construir uma candidatura viável. Isso é o primeiro passo.
uma candidatura que não vê nomes, vê projeto. Da mesma forma, temos que enxergar a condição nacional do MDB na sua participação nesse projeto e também uma conversa com o próprio governo do estado, porque não adianta sentar na cadeira de prefeito e radicalizar, não adianta sentar na cadeira da capital do estado de Minas Gerais e querer fazer triunfo político a partir daquela cadeira. Nós precisamos já sentar com projetos acelerando, projetos em andamento que hoje estão extremamente parados, atrasados, e consequência disso é falta de transporte público de qualidade, caro, inclusive, tendo que gerar briga política para resolver problema de preço de passagem, o trânsito caótico cada vez mais, um anel rodoviário largado sem dono. O prefeito Alexandre Calil foi o único que fez alguma coisa que segurou os acidentes fatais com aquelas barreiras, com aquelas saídas de emergência ali. Fora isso, mais nada na nossa cidade. Deputado, a gente está aí há pouco mais de um ano, né, da eleição de 2024, mas essas conversas, cada eleição que passa, parece que elas estão mais adiantadas. Às vezes a gente recebe algumas perguntas aqui de ouvintes falando, mas já estão discutindo 2024? Sim. E alguns nomes estão claramente colocados, da esquerda, da direita. Temos o nome do presidente da Câmara de BH, Gabriel Azevedo, ainda que está sem partido, então faz essa conversa para entender em qual partido ou por qual partido deve disputar essa eleição. O não colocar um nome do MDB desde agora não faz com que o partido perca o time dessa negociação ou dessa conversa? Thalita, com certeza é importante antecipar. Isso já é uma tendência, a pré-campanha, a campanha partidária, já é uma tendência, inclusive nas eleições americanas, nos Estados Unidos temos visto cada vez mais isso. Mas até por conta da necessidade de se escolher bem esse nome, colocar qualquer nome agora só serve para desgaste. Eu entendo que nós precisamos nesse momento pensar um projeto antes de um nome. Por isso que o MDB ainda não se consolidou nesse aspecto. E há um prazo para que isso aconteça, deputado? Porque a gente considera, claro, que construção de nomes, no seu caso, tem uma base política aqui de uma cidade que está acoplada com Belo Horizonte, tem o nome do ex-vereador, ex-deputado Irã Barbosa, que já é um nome conhecido na capital, também por uma vinculação muito próxima com Alexandre Calil, mas o senhor que já participou de diversas campanhas, tem timing para isso acontecer. O MDB precisa se definir para quando, para iniciar um processo, seja de construção da sua candidatura própria ou da participação numa chapa. Guilherme, o timing vai acontecer de forma natural. Eu não quero apressar nem adiantar as coisas, porque nós temos um objetivo claro também de ter um número recorde de candidaturas municipais no próximo ano. Já declarei isso semana passada e quero reiterar esse compromisso do MDB de ter o maior número de candidaturas nos municípios mineiros. Então, o partido vai se concentrar nessa construção. E essa construção, de forma natural, vai também contribuir para que surja naturalmente a candidatura em Belo Horizonte. Se nós alcançarmos aí o objetivo de mais de 450 candidaturas no estado de Minas Gerais, certamente vamos consolidar através de encontros, de reuniões. Teremos, inclusive, quero já antecipar aqui o próximo encontro da Fundação Ulisses Guimarães, que deverá ser em Minas Gerais. Nós traremos as principais lideranças do partido a Minas para justamente começar esse diálogo. Então, é esse timing que me preocupa mais do que o timing de escolha de nomes. A atração de prefeitos para o MDB, que é um partido que historicamente teve uma força no interior do estado e uma força no interior do país de maneira geral, viu essa força ser dilapidada um pouco nos últimos anos junto com outras legendas. Mas é uma ideia de atrair prefeitos que já estão no cargo e que tem alguma história com o MDB ou que tem proximidades ideológicas com o MDB, ou aproveitar esse momento de presença no governo Lula para ter uma relação mais próxima com eles, ou é de criar novas lideranças nas cidades do interior para as candidaturas que o MDB planeja, deputado? Veja bem, outro dia fui questionado sobre o número de filiados no partido no estado de Minas Gerais, que haveria tido uma redução aí, e a pessoa que me perguntou me questionou se aquela redução era relevante. Eu disse que não, porque nós já vimos esse cenário acontecer, do partido perder um pouco de candidatos, mas quando começa o processo de construção de candidaturas municipais, naturalmente o número de filiados volta e a gente atinge aí o nosso pico, que hoje é um número muito relevante, o maior
número de filiados entre partidos entre todos os partidos no estado de Minas Gerais. Mas é interessante ressaltar que nós vivemos entre os anos de 2012 e 2020 o número de prefeitos recorde também do MDB no estado, e com isso esses prefeitos foram eleitos e reeleitos. Claro, naturalmente a sucessão do mandato costuma ser mais difícil, e por conta dessa razão nós tivemos uma redução no número de prefeitos, mas esses grupos naturalmente organizados nos municípios mineiros continuam, e são esses grupos que estão agora se preparando para eleições ano que vem com muita robustez, e por isso nós acreditamos novamente num número recorde de prefeitos eleitos a partir das eleições de 2024. E de que forma a presença do presidente da Assembleia, o deputado Tadeuzinho, no partido pode ajudar a fazer essa construção com o número recorde de prefeituras? Por exemplo, a gente sabe que o presidente da Assembleia viaja ao estado toda semana. É um ponto importante, inclusive citado por ele nas redes sociais o tempo todo, né? Ele faz esse trabalho de conhecer cada canto do estado, pelo papel que ele exerce hoje, mas também pensando nessa composição ou nessa atuação do partido. De que forma a presença do Tadeuzinho vai ser importante para essa construção? O presidente Tadeu Leite já era importante antes de ser presidente da Assembleia, por conta da sua disposição de ter uma força enorme lá no norte de Minas, e com isso o MDB sempre cresceu no norte de Minas graças ao empenho dele. Com a presidência da Assembleia, ele tem hoje nas mãos a capacidade de aglomerar mais forças de outros partidos que vão certamente pelo diálogo interno, pela capacidade de fechamento de acordos dentro da Assembleia, promover um número maior de candidaturas, e com isso nós acreditamos muito na força dele, precisamos da força dele, da Assembleia, sem usar a Assembleia a favor de partido, muito pelo contrário, é para mostrar a força do grupo da Assembleia na eleição de prefeitos e prefeitas para o próximo ano. A Assembleia tem essa visão municipalista. Os prefeitos que o MDB gostaria de ver eleitos nessa próxima eleição são mais focados em cidades de maior porte, é retomar um controle de poderio político de municípios que irradiam a política para outros, ou independentemente de onde for, o importante é conseguir aumentar o número, deputado? Veja bem, nós temos como premissa a construção de um número recorde de candidaturas em todo o estado. Agora, uma premissa do MDB nacional, isso já está sendo discutido nos fóruns nacionais do partido, é uma atenção especial para as cidades acima de 100 mil habitantes. Em Minas Gerais são 33, e nós iremos dedicar um esforço também importante, inclusive com atenção da Executiva Nacional, para construir essas candidaturas. Então serão acordos feitos nacionalmente para que essas candidaturas possam ser viabilizadas. Eu queria perguntar agora sobre um outro assunto que evidentemente vai tomar conta do noticiário no segundo semestre lá em Brasília. Tem uma enormidade de setores que já começaram a chegar na reforma tributária, da qual o senhor participou e participa muito ativamente, dizendo: quero mudança aqui, quero mudança aqui. O agro está nisso, o setor de serviços está nisso, o comércio já se apontou também dessa maneira. Alguns analistas previam que até o final do ano havia uma possibilidade, ou há, pelo menos nas palavras de Rodrigo Pacheco, de Arthur Lira, a possibilidade de que a reforma seja aprovada. O senhor está com o mesmo otimismo? Não só otimismo, mas com a perseverança mantida. Nós temos um grande relator do texto no Senado Federal, que é o senador Eduardo Braga. Ele não apenas é muito disciplinado, mas também muito objetivo nas suas articulações e nas suas conversas. Ele tem demonstrado o interesse de fazer ajustes, mas não grandes mudanças. Por quê? Nós temos que diferenciar que o bom é inimigo do ótimo. O que foi aprovado no Congresso Nacional, da unificação de 5 tributos, criação de 2 tributações específicas de forma unida, que é o CBS e o IBS. O IBS para os estados e municípios e o CBS para a União. Essa criação é uma revolução do ponto de vista tributário. Nós demos soluções para os créditos tributários acumulados, nós estamos dando solução para o problema da guerra fiscal,
nós estamos mudando a premissa de arrecadação da origem para o destino, sem comprometer a arrecadação dos estados, porque nós iremos preservá-las por pelo menos 50 anos. Então, perder esse esforço, que foi um grande esforço da Câmara dos Deputados, de fato não é a visão do Senado. O que é necessário são ajustes finos. Um setor que realmente pode ter ficado de fora por conta do tempo que se deu da negociação e, naturalmente, nem todos foram 100% ouvidos, mas todos foram ouvidos. Pode ser que haja essa necessidade. Ou, quando você termina o texto, quando você entrega o texto para análise, aí você faz um último resumo. Eu tenho aqui, por exemplo, um resumo da nossa consultoria legislativa da Câmara dos Deputados e que analisa, olha, esse ponto precisa de um aperfeiçoamento. Vou usar um exemplo que eu tenho do artigo 156A, parágrafo 1º, inciso 8º. Fala da não cumulatividade, que é a possibilidade de aproveitamento dos créditos tributários no novo sistema. Nós fizemos durante vários dias diversos textos, diversas escritas para aquela cláusula. Acabamos conseguindo chegar numa cláusula que mantém a palavra neutralidade na Constituição, mas também mantém a palavra que é uso e consumo pessoal. Aliás, não a palavra, o termo, uso e consumo pessoal. A união dessas duas condições é que vai criar um ambiente de segurança jurídica para o futuro empresário, para o empresário que estiver nesse sistema. Sem isso, nós teríamos a continuidade de um monte de ações, bilhões de reais no CARF, na PGFN, discutindo se determinada atividade prevê ou não o aproveitamento dos créditos tributários. Eu sei que é um pouco complexo, um pouco árido esse assunto, mas é só quando você termina o texto, entrega ele para a próxima casa, no caso o Senado, é que você consegue enxergar, olha, isso aqui faltou uma melhoria, um aperfeiçoamento. Então, eu só vejo como necessidade de aperfeiçoamento. Grandes mudanças, radicais mudanças, vejo que nós estamos muito bem para aprovar esse texto ainda em 2023. Nós estamos conversando com o deputado Nilton Cardoso Júnior, deputado federal pelo MDB. No Café com Política, hora do bate-pronto. Conheço muito bem esse momento aqui, deputado, então vamos a eles. Perguntas objetivas e respostas na mesma proporção. Pré-candidatura à PBH é um desejo próprio ou um desejo do partido? Desejo do partido. Alexandre Calil indo para o MDB é um desejo do partido? Sempre queremos grandes líderes conosco. Tadeu Martins, presidente da Assembleia, é um nome certo para concorrer ao governo de Minas em 2026? Tadeu tem sucesso em tudo que ele empreende. A reforma tributária? Uma reforma necessária para o Brasil. Nós conversamos com o deputado federal, presidente do MDB em Minas Gerais, Nilton Cardoso Júnior. Muito obrigado pela presença aqui mais uma vez. Como tem reforma tributária para o resto do ano e discussão partidária para muito mais tempo, volte em outras oportunidades, deputado. Guilherme, Thalita, muito obrigado a vocês pelo tempo, por esse espaço aqui maravilhoso, um diálogo sensacional. Apenas deixar aqui um abraço para todas as nossas lideranças em Contagem, na pessoa do nosso vereador, líder de governo, o vereador Teteco, e que, através dele e de demais vereadores nossos companheiros, acabamos de conseguir agora a destinação de recursos através da assistência social do Ministério da Cidadania para a Associação de Moradores do Novo Progresso, e daqui a pouco nós veremos aí várias ações desse projeto acontecendo, beneficiando a população contagense. Muito obrigado a vocês. Obrigada, deputado. Volte sempre aqui para bater um papo com a gente, viu? Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.